É uma alegria estarmos aqui, primeira vez este ano, né? E que seja uma noite aí com muitas reflexões para nós em torno do Evangelho. O tema que eu escolhi essa noite, ele é um tema que eu tenho estudado e por isso que eu acabei querendo desenvolver ele um pouquinho mais, que fala sobre a comunhão com Deus. Porque Jesus, em muitos momentos, nos fala sobre essa comunhão. E quando eu resolvi pesquisar o tema, eu percebi que Emmanuel fala bastante também. Humberto de Campos também fala. E aí eu falei, nossa, não é uma coisa assim que até agora tinha passado desapercebida, mas pelo jeito é falta de atenção nossa nas leituras que nós fazemos. E aí com isso eu desenvolvi o tema dessa palestra. A mensagem que eu acabei, a primeira mensagem que eu li e que me chamou a atenção, ela está lá no livro Coletâneas do Além. Eu vou pegar só um pedacinho só, em que Emmanuel está falando sobre a fidelidade e a comunhão com Deus, né? Ele põe assim, ó: fidelidade, pois, é compreensão do dever. Comunhão com Deus é a aquisição de direitos sagrados. Não há direitos sem deveres. Não há comunhão sem fidelidade. Por isso, quando eu desenvolvi a palestra, eu desenvolvi abordando as duas partes, tanto a fidelidade quanto a comunhão com Deus. Com relação à fidelidade, é interessante a gente sempre buscar o significado das palavras, no dicionário mesmo, para que a gente possa entender a mensagem de um modo mais claro. Então, fidelidade lá no dicionário está assim: qualidade do que é fiel, em que há zelo ou cuidado por algo ou por alguém. Lealdade. Então, fidelidade está ligada à lealdade. Só que nós estamos falando aqui da fidelidade com Deus. Então, nós estamos falando da nossa lealdade com Deus. Se eu entendi que eu sou um filho de Deus, eu também entendi que eu tenho deveres que Deus espera que eu cumpra, estando eu aqui encarnado no planeta Terra, contribuindo com a evolução do nosso planeta. E a comunhão significa, no dicionário, uniformidade de ideias e de opiniões. Então, para que eu tenha essa conformidade de ideias com Deus, é preciso primeiro que eu seja fiel a Ele, para depois eu poder ter essa comunhão que nos fala Jesus. Jesus não diz que Ele e o Pai são um? Isso é comunhão. E quando nós estudamos a respeito da evolução dos espíritos, nós sabemos que vai haver um momento em que nós seremos espíritos puros e que nós teremos essa comunhão permanente com Deus, assim como Jesus o tem. Então é interessante que a gente pare para pensar como é que nós alcançaremos essa comunhão com Deus, de que maneira que nós vamos alcançar esse objetivo. E para isso, eu estudei duas mensagens que estão lá no livro Boa Nova, intituladas, inclusive, uma chama-se Fidelidade a Deus e a outra Comunhão com Deus. E a fidelidade a Deus, os apóstolos e Jesus, eles estão conversando, e um dos apóstolos coloca para Jesus que um amigo dele tinha ouvido Jesus falar, só que esse amigo achou que era muitas exigências assim para conseguir seguir o que Jesus falava. E esse amigo do apóstolo ali em questão não se animou muito a seguir Jesus por esse motivo. E aí ele pergunta, para Jesus assim, por que era tão difícil seguir aquilo que Jesus estava propondo? E aí Jesus faz algumas reflexões com eles. A primeira que ele faz, ele diz assim, que todos os caminhos que nós escolhemos requer de nós algum tipo de sacrifício. Independente de nós escolhermos o caminho do bem ou o caminho do mal, todos os caminhos vão exigir de nós dedicação, empenho. Nós vamos precisar doar do nosso tempo, do nosso esforço, para que as coisas possam fluir para o lado que nós desejamos.
Isso vale, gente, tanto para o lado do bem quanto para o lado do mal, porque ninguém se torna mal da noite para o dia. É uma decisão que a criatura toma em algum momento da sua jornada evolutiva e acaba fazendo opções. E essas opções acabam gerando consequências para ela. Mas nós sabemos também que a escolha do mal, ela é uma escolha passageira, porque todos nós, cedo ou tarde, seremos espíritos bons. Então o mal é um desvio no caminho que a criatura tem. Só isso. E aí Jesus primeiro diz isso. Então, que não existe nada que não requeira de nós um empenho. Então, para tudo aquilo que a gente deseja, a gente vai ter que se sacrificar de alguma forma. E aí ele coloca algumas coisas com relação a essa fidelidade. Então ele fala que a fidelidade a Deus é a primeira qualidade que nós precisamos ter no nosso coração. E quando ele fala em primeira, ele fala qualidade, nós podemos entender também como virtude. E nós estudamos, quando nós estudamos o Evangelho, nós estudamos muito a respeito das virtudes. Porque Jesus veio nos falar sobre a virtude, sobre a importância de nós entendermos o que nós precisamos fazer para sair dessa vida pessoas melhores. E desenvolver as nossas virtudes é a primeira coisa. Então nós vamos aprendendo as virtudes, que é uma virtude a humildade, que é uma virtude a paciência, que é uma virtude a tolerância. É uma virtude também você aprender o respeito ao outro, e por aí vai. E quando ele coloca a fidelidade como uma dessas virtudes, é interessante, porque fica para nós a pergunta: como que eu posso ser fiel a Deus então? De que maneira que eu vou exercer essa fidelidade que Jesus está me propondo? E aí ele coloca uma outra questão. Ele fala assim: Deus, quando nos criou todos no mesmo ponto de partida. Nós saímos todos do mesmo ponto, certo? Simples, ignorantes na questão de conhecimento. E tivemos o livre-arbítrio. Independente das escolhas que nós fomos fazendo ao longo da nossa jornada, Deus sempre esteve conosco. E Jesus coloca isso nessa mensagem. Então Deus sempre esteve conosco, Ele nunca nos abandonou. E por que agora, que é o momento em que nós precisamos mostrar que nós estamos dispostos a sermos fiéis àquilo que Ele nos pede, nós não conseguimos fazer isso. Nós temos essa dificuldade enorme de retribuir para Ele algo que Deus faz espontaneamente por nós, desde quando nós éramos ali um espírito bem primitivo e até antes de sermos espíritos. Então, por que nós temos essa dificuldade toda? E aí Jesus fala que a melhor maneira de nós sermos fiéis a Deus é contribuindo com o seu trabalho no mundo. E qual que é o trabalho que Deus tem a realizar no mundo? Aí a gente precisa olhar para o nosso modelo e para o nosso guia, que é Jesus. Qual que é o trabalho que Jesus veio fazer aqui? Porque nós sempre temos que lembrar que Jesus não precisava encarnar. Jesus já era um espírito perfeito quando ele encarnou para nos deixar as mensagens que deixou através dos seus exemplos. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós temos que identificar que é esse comportamento, é essa conduta que Deus espera de nós. E a principal conduta, quando nós observamos Jesus, vai ser a maneira como nós acolhemos o semelhante, como ele recebia as pessoas que eram tidas como pessoas de má vida naquela época, que eram os coletores de impostos, que eram as mulheres que acabavam trabalhando com prostituição, que eram as pessoas doentes, que tinham doenças que excluíam a pessoa da sociedade, como a lepra era uma delas na época, e que fazia essas pessoas ficarem à parte da sociedade. As pessoas que tinham algum tipo de deformidade física ou de deficiência também não eram aceitas naquela sociedade. Então, Jesus, quando esteve ali encarnado, ele esteve com todas essas pessoas. E, de muitas formas, ele tentou chamar a nossa atenção de que
o nosso trabalho principal é junto daqueles que mais precisam. Por isso que ele disse que ele não veio para os sãos, e sim para os doentes. Quem são os doentes? Na verdade, somos todos nós. Todos nós estamos doentes da alma. Porque se nós não fôssemos doentes na alma, nós estaríamos encarnados no mundo de expiação e de provas. Se nós ainda permanecemos neste mundo, é porque nós ainda somos rebeldes, porque nós ainda não aceitamos os desígnios divinos e porque nós ainda não entendemos como nós precisamos fazer para ter essa fidelidade que nós precisamos. Afinal, Emmanuel coloca que a fidelidade a Deus é um dever. Então, para que eu possa ser fiel a Deus, eu preciso aprender a olhar a humanidade com olhos fraternos e entender que, querendo eu ou não, todos nós somos irmãos, independente de qualquer diferença que nós venhamos a ter. E quando eu entendo isso e eu começo a realizar algum tipo de ação em favor daqueles que precisam de auxílio, eu estou contribuindo com a obra de Deus na Terra. Porque nós falamos muito sobre a transição do planeta, que nós vivemos um momento em que vivemos a transição planetária, que deixaremos de ser um mundo de expiação e de provas, caminhamos para um mundo de regeneração. Mas para que isso possa acontecer, para que esse mundo melhor possa chegar, é preciso que os nossos sentimentos estejam reeducados. E quando eu falo os nossos sentimentos, estou falando do sentimento da humanidade de um modo geral. Porque vai permanecer no nosso planeta aqueles que estiverem dispostos a fazerem as mudanças que Jesus está nos propondo. Então, a fidelidade a Deus tem a ver com isso. Tem a ver com o nosso olhar para o outro. Tem a ver com o nosso exercício de fraternidade e de solidariedade. Depois, nós precisamos, entendido o que é a fidelidade, nós precisamos olhar para o que seja a comunhão com Deus. E quando essa mensagem que está lá no Boa Nova, essa história, né, da comunhão com Deus, é um diálogo que ocorre entre Jesus e João. João, na época, ele era um dos discípulos mais jovens de Jesus. Né? Ele era um adolescente aí na faixa dos 16, 17 anos. E ele estava muito querendo entender como que se fazia a comunhão com Deus, que ele já tinha entendido que era preciso essa comunhão com Deus, vivendo ali próximo a Jesus. Mas ele não estava sabendo de que maneira aplicar aquilo que ele estava ouvindo de Jesus para conseguir alcançar essa comunhão. E aí Jesus fala várias coisas muito interessantes para João. Então a primeira coisa que ele diz João, todas as dúvidas que te assaltam se verificam pelo motivo de não haveres compreendido até agora que cada criatura tem um santuário no próprio espírito, onde a sabedoria e o amor de Deus se manifestam através das vozes da consciência. Então olha que interessante. Jesus está dizendo que para que a gente possa ouvir Deus, nós precisamos estar atentos à nossa consciência. E é muito interessante porque lá no Livro dos Espíritos, na questão 621, Kardec pergunta onde está escrita as leis de Deus? E os Espíritos respondem, na consciência. Então, se nós ouvíssemos mais a nossa consciência, nós estaríamos mais harmonizados com as vontades de Deus, estaríamos mais alinhados com os caminhos que nós deveríamos percorrer. Porque a nossa consciência, ela não nos engana. A nossa consciência, ela sempre nos indica o caminho correto. A grande questão é que a consciência nos diz uma coisa e aí a nossa vontade diz outra. E aí muitas vezes nós vamos ouvir a nossa vontade e ignorar a nossa consciência. E aí é o uso do livre-arbítrio. Então, Jesus nos fala sobre a criatura ter um santuário dentro de si mesma.
E isso vem muito de encontro com aquilo que Jesus nos propõe a respeito de construirmos o reino de Deus. O reino de Deus, quando nós vamos estudando, nós vamos cada vez mais compreendendo que este reino não é um lugar. Este reino estará sendo construído dentro de cada um de nós, dentro do nosso próprio coração. É uma construção de dentro para fora. E nós ainda queremos interpretar que o reino de Deus é um lugar externo, para o qual eu vou sair de um ponto e vou chegar em outro. E na verdade, esse reino não está fora, esse reino está dentro. E pensando nesse caminho, que o reino está dentro de mim, ele está dizendo que para que eu possa encontrar essa comunhão com Deus, eu preciso construir um santuário dentro de mim mesmo. E quando ele fala na palavra santuário, vamos pensar em alguns exemplos de santuário, né? Santuário normalmente é um local onde as pessoas dedicam as coisas que elas consideram, digamos assim, santas, né? Então vamos pegar lá o exemplo da cidade de Aparecida, do Norte, onde as pessoas ali têm o santuário de Nossa Senhora e é tido para eles como um lugar, entre aspas, aí, sagrado, não é? Um lugar de oração, de prece, de devoção, onde as pessoas têm muita fé, vão até ali para cumprir promessas que elas acreditam dentro dali que é válido para aquilo que elas creem. Então, o santuário é um local onde as pessoas depositam a sua fé, onde elas mostram e demonstram a fé que têm naquele lugar, naquele ponto. Então, se esse santuário ele pode ser construído dentro de nós, então nós precisamos colocar toda essa fé e toda essa confiança dentro de nós. Mas é em nós essa confiança? Não. É em Deus. Porque a grande questão é que nós continuamos procurando Deus fora de nós. E Deus não está fora. Deus está dentro de nós. E aí que a nossa cabeça se confunde, porque nós não conseguimos entender como que Deus está dentro. Nós não podemos esquecer que nós fomos criados por Ele. E quando nós ouvimos dizer que nós somos criados imagem e semelhança de Deus, não tem a ver com características externas, como a gente por muitos séculos acreditou. Isso não quer dizer que Deus tem forma humana, mas quer dizer que nós temos alguns atributos semelhantes a Deus, porque nós herdamos isso dele. Então nós temos, Deus é o Criador, por exemplo, e nós somos co-criadores. Só que nós ainda, diante da evolução que nós temos, a espiritualidade diz que nós somos co-criadores em plano menor, porque nós ainda não sabemos usar isso de forma sábia. Porque nós esquecemos que aquilo que nós pensamos cria forma. E tudo que a gente pensa, a gente constrói. E nós não entendemos isso de forma clara ainda. Mas nós somos co-criadores. Então nós construímos. Lá na frente, quando nós evoluirmos, nós teremos condições de construirmos, talvez, mundos, como Jesus construiu o planeta Terra junto com outros espíritos. É uma das potencialidades que nós trazemos. E todos os atributos que nós estudamos lá no Livro dos Espíritos a respeito de Deus, eles também refletem em nós. Porque nós também temos a justiça latente em nós. Todos nós temos a questão daquilo que é justo, daquilo que é injusto. Tudo bem que no nosso nível evolutivo, essa questão de justiça ainda para nós é um pouquinho obscura, porque como nós não conhecemos a verdade como um todo, como nós não conhecemos a história de ninguém completa, a gente só vê trechos. Então, para que a gente possa saber se alguma coisa realmente é justa ou injusta, é preciso que esses trechos que eu enxergo, eu pudesse enxergar de forma ampla, porque aí quem vê com amplidão é Deus. Por isso que a gente fala que a justiça divina, ela não tem falhas, porque Deus olha para a criatura desde o princípio em que ela tem feito escolhas até o momento presente.
E quando nós olhamos para alguém, nós não conseguimos ver essa linha, nós vemos só recortes, né? Ou seja, só essa vida, só uma situação. Nós desconhecemos o que vai verdadeiramente dentro do coração do outro. Então, isso é uma potencialidade a ser desenvolvida, mas nós todos já temos, por exemplo, essa justiça dentro de nós. E aí, Jesus continua conversando com João. E Jesus diz assim para João: no que se refere à comunhão de nossas almas com Deus, não me esqueci de recomendar que cada espírito ore no segredo do seu íntimo, no silêncio de suas esperanças e aspirações mais sagradas. É que cada criatura deve estabelecer o seu próprio caminho para o mais alto, erguendo em si mesma o santuário divino da fé e da confiança, onde interprete sempre a vontade de Deus com respeito ao seu destino. A comunhão da criatura com o Criador é, portanto, um imperativo da existência, e a prece é o luminoso caminho entre o coração humano e o Pai de infinita bondade. Então, um outro caminho para que a gente possa encontrar essa comunhão com Deus é a prece. E mais uma vez, Jesus fala de novo aqui nesse outro parágrafo a respeito do santuário que a gente precisa construir no nosso coração. E é interessante que ele diz que esse caminho que nos liga até Deus, ele deve ser construído por cada criatura. Ou seja, não tem uma receita pronta para que cada um construa o caminho igual. Esse caminho ele será construído por cada um de nós de maneiras diferentes. E isso está muito de acordo com aquilo que nós estudamos, porque nós somos espíritos que temos individualidades. E cada um de nós tem feito escolhas que são diferentes. Ninguém aqui fez a mesma escolha ao longo da sua jornada. Então, os nossos caminhos evolutivos são individuais. Então, não tem como, se eu sou um ser individual, se eu sou um ser que faz escolhas individualmente, não tenho como construir algo em conjunto, porque é meu. Então, o caminho que eu preciso construir para esse relacionamento com Deus, ele cabe somente a mim mesmo. Então, veja que, para que isso aconteça, é preciso que eu queira ouvir a Deus. E para que eu possa ouvir a Deus, eu preciso silenciar a minha mente. Porque às vezes eu estou pedindo uma orientação, eu estou pedindo uma ajuda, eu estou pedindo algo, só que eu não estou abrindo espaço para receber a resposta. Porque como que nós imaginamos que Deus nos dará uma resposta? Nós ainda acreditamos, por acaso, que nós vamos ouvir uma voz exterior falando alguma coisa para nós de maneira clara? Para que a gente possa ouvir as respostas que Deus nos dá, nós precisamos parar para ouvir, parar, ler uma mensagem e meditar sobre a mensagem, parar o que nós estamos fazendo no nosso dia a dia, ter um momento de recolhimento para que Deus possa falar conosco, porque senão a gente está pedindo, só que nós não estamos abrindo espaço para que nós ouçamos essa resposta de Deus. Então, eu devo praticar a oração para construir esse relacionamento com o divino. Mas a grande pergunta que fica para nós é: como que nós temos construído essa relação com Deus? Nós já conseguimos compreender que Deus não é aquele Deus punitivo? Nós já conseguimos compreender que Deus compreende a nossa dificuldade em entender os seus desígnios? Porque nós estamos aqui encarnados hoje e, graças a Deus, que nós não sabemos do nosso passado, espiritualmente falando. Então, nós só lidamos com a realidade de hoje. E, às vezes, a nossa vida hoje está sofrendo consequências de escolhas que nós fizemos no passado, de erros que nós cometemos no passado. E aí, nós não conseguimos entender porque certas coisas nos alcançam.
E o que são essas coisas que vão nos alcançar? São as dores, são os sofrimentos, são as provas da nossa vida, ou são as expiações da nossa vida, que vai se refletir no quê? Nos nossos relacionamentos, na nossa família. Sempre vai se refletir no modo como nós nos relacionamos com o outro, quer seja o nosso familiar mais próximo, quer seja no nosso ambiente de trabalho, quer seja na nossa vizinhança. Nós sempre estaremos apresentando algum tipo de dificuldade, sempre com relação ao outro. Por quê? Porque nós estamos aprendendo a ser solidários, a sermos fraternos e a podermos entender que o outro falha comigo, mas eu também falho com o outro. E aí, aprendendo a praticar a compaixão, que é entender a limitação que o outro tem. A partir do momento que eu compreendo que eu também tenho limitações. Então, esse é um exercício que nós temos que praticar uns com os outros. E isso só é possível na convivência com o semelhante. Por isso que as pessoas ao nosso redor são o nosso maior desafio. E isso vai estar muitas vezes dentro da nossa casa. Isso vai estar dentro dos nossos relacionamentos mais íntimos. Porque é dentro desses relacionamentos que nós vamos conseguir alcançar a redenção da nossa alma, na verdade. Porque nós precisamos perseverar na construção desses relacionamentos. E dito isso, nós precisamos, então, cultivar essa oração. E é interessante refletir lá no Evangelho e também no Livro dos Espíritos, eles nos falam sobre os tipos de oração. E fazendo o estudo que eu tenho feito com o Haroldo de Salmos, e ele falando a respeito das preces, e ele fala sobre a questão de que nós precisamos lembrar que nós podemos conversar com Deus e dizer para Ele que nós não estamos entendendo por que certas coisas acontecem. Porque quem de nós pode dizer que entende tudo o que acontece na nossa vida e que tudo que aconteceu, que foi de bom ou que não foi bom, que a gente compreende os motivos? Então, em que momento que nenhum de nós questiona isso? Então, que a gente pode questionar. A gente não pode reclamar, mas a gente pode bater um papo, falar, ó, Senhor, eu não estou entendendo. Para mim, o Senhor vai me desculpar, mas eu estou achando que o Senhor está errando a medida comigo. Sabe por quê? Porque é um fato. Nós achamos isso de verdade. Só que a gente não tem coragem de conversar com Deus assim. Porque nós fomos ensinados ao longo da história aí das religiões que isso era errado, que isso era pecado. E não é pecado eu dizer para Ele que eu estou sofrendo e que eu não estou entendendo, mas que eu quero entender. Mas que, apesar de eu não estar entendendo, eu estou disposto a fazer esse esforço de entender e de oferecer aquilo que é o melhor que eu consigo dentro daquela situação. Então veja que a postura que está sendo proposta, ela é diferente de eu só reclamar ou me revoltar. Eu não estou me revoltando. Eu só estou perguntando para Deus por quê. E eu não estou entendendo por que certas coisas estão acontecendo. Eu só queria entender. E se nós cultivarmos esse hábito de falar assim, mas também depois eu posso lembrar e de agradecer as coisas boas também que eu tenho na minha vida. Porque a gente tem coisas que não são boas? Tem, mas nós temos muito mais coisas que são boas do que aquelas que não são. E aprender a olhar com este olhar também a nossa vida, de tudo de bom que nós temos. Só o fato de nós estarmos aqui encarnados hoje já é uma grande bênção para todos nós, já é uma oportunidade que nós temos. E dentro dessa oportunidade que nós temos, que chama-se nossa vida, nós temos muitas pessoas que compõem essa nossa jornada. Eu posso não ter tido a melhor família para me amparar na infância, mas com certeza não faltaram pessoas que surgiram no meu caminho para poder me ajudar a seguir em frente. Então, eu tenho que aprender a olhar para a minha vida e ver tudo de positivo que a minha vida me ofertou. E parar de olhar só para aquilo que faltou. Isso também é uma coisa que nós precisamos educar o nosso olhar.
porque nós também precisamos reconhecer tudo aquilo que nós temos de bom. Porque senão a gente vai cair naquelas questões que Emmanuel coloca muito, de ficarmos só pedindo e não compreendendo o quanto que nós já temos recebido. Então, parar para observar todas as coisas boas que a vida já me ofertou é um exercício que vai me aproximar de Deus. E poder agradecer a Ele por essas pessoas que passaram na minha vida em determinados momentos e que me ajudaram a seguir em frente, mesmo que tenha sido num momento muito difícil. Porque eu tenho certeza que todos nós já passamos por momentos que não foram fáceis, mas eu também tenho certeza que sempre houve alguém que ali apareceu junto de nós para nos ajudar. Pode ter sido na figura de um amigo, pode ter sido na figura de um familiar, pode ter sido através de uma mensagem, pode ter sido através de uma palestra, pode ter sido através de um livro, mas nunca nos falta direcionamento e amparo para que a gente possa vencer as nossas dificuldades. Mas para que isso aconteça, nós precisamos exercitar a oração. Então a oração é o caminho que eu preciso construir para que eu possa um dia ter essa comunhão permanente com Deus. Para que eu possa ir alinhando junto a Ele as minhas expectativas e alinhando e direcionando, aprendendo a olhar com outros olhos as dificuldades que eu tenho enfrentado na minha vida. Depois, Jesus coloca, o apóstolo João pergunta para Jesus, mas a oração então, ela tem que ser de louvor ou de súplica? Então, eu vou agradecer ou eu vou pedir, né? E aí Jesus coloca assim, por prece, devemos interpretar todo ato de relação entre o homem e Deus. Todo ato de relação entre o homem e Deus. Então é mais do que fazer prece. Todo ato de relação requer de nós também ação. Ou seja, quando eu faço qualquer tipo de trabalho, eu estou fazendo uma oração a Deus. E aí, lá no Livro dos Espíritos, na questão 675, Kardec pergunta se a gente pode entender que trabalho só se deve entender pelas ocupações materiais. E Kardec diz, não, o espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então, trabalho não é só aquilo que nós fazemos de forma remunerada. Tudo que eu realizo, toda ação que eu faço é um tipo de trabalho. Quando eu estou educando meu filho na postura de pai ou de mãe, eu estou trabalhando. Quando eu estou cuidando da casa, da alimentação da minha família, eu estou trabalhando. Quando eu frequento uma casa espírita e eu me disponho a fazer qualquer tarefa aqui dentro, eu estou trabalhando. Quando eu paro para ouvir alguém que precisa de uma palavra amiga, eu estou trabalhando. Veja, tudo o que eu faço é um tipo de trabalho. A natureza, quando nós falamos de trabalho, da lei de trabalho com as crianças, na evangelização infantil, a gente chama a atenção das crianças para a natureza, que a formiguinha trabalha, a abelhinha trabalha, todas as criaturas, ou seja, tudo aquilo que foi criado por Deus trabalha para contribuir dentro daquilo que é possível para aquela criatura contribuir. Então, quando a formiga faz o papel dela, ela está contribuindo para o equilíbrio ecológico do planeta. E assim como a formiga, todos os outros insetos que existem, eles também contribuem para o equilíbrio ecológico do planeta. E para as plantas e para as árvores e tudo aquilo que Deus criou, tudo contribui para o equilíbrio do nosso planeta. Se tudo contribui, por que que as nossas ações e os nossos atos não iriam contribuir para o equilíbrio do nosso planeta? Então, nós precisamos também lembrar que tudo que nós fazemos é uma forma de trabalho e é uma forma de nos relacionarmos com Deus. Vamos lembrar que Jesus também nos diz que quando nós ajudássemos a um dos mais pequeninos, é a Ele mesmo que nós estaríamos ajudando. Por quê que Ele diz isso? Porque se eu entendo que Deus está dentro de mim,
então eu estou entendendo que Deus também está dentro de você. E quando eu estendo a mão para você, eu estou estendendo a mão para você, mas para Deus também. Então é muito maior o nosso papel, é muito maior a condição que nós temos de contribuir para que o nosso mundo se torne melhor. Porque nós não sabemos, na verdade, o que uma palavra nossa, o que o exemplo que nós podemos dar a alguém, como isso pode impactar a vida de alguém, como isso pode transformar a vida de alguém. E é assim que nós vamos nos transformando. Porque se nós também pararmos para pensar nas pessoas que nos deram exemplos ao longo da nossa vida, e exemplos que marcaram a nossa jornada, e que nos direcionaram para os caminhos que nós hoje escolhemos, aqui nessa vida mesmo, nós vamos ver que tivemos pessoas que nos marcaram com exemplos. Pode ser o nosso pai, pode ser a nossa mãe, pode ser o nosso irmão, pode ser um amigo específico. Mas nós sempre teremos pessoas que marcam a nossa vida devido a alguma conduta que tem. E daquela conduta nos mostram que é possível sim nós fazermos escolhas diferentes e fazermos coisas diferentes. Depois, Jesus coloca assim. Vamos aqui. Então, João, depois de conversar isso com Jesus fala um pouquinho mais, né? Eu estou abreviando bem, viu? Esse diálogo é bem mais longo. Jesus fala assim, João fala assim, e como então eu posso ser leal a Deus na oração? Olha a lealdade aqui, olha a fidelidade que nós falamos lá atrás. Aí ele pergunta assim, a prece em si mesmo já não é um sinal de confiança? É ou não é? Jesus responde para ele, será que também tu não entendes? Não obstante a confiança expressa na oração e a fé tributada à providência superior, é preciso colocar acima delas a certeza de que os desígnios celestiais são mais sábios e misericordiosos do que o capricho próprio. É necessário que cada um se una ao Pai, comungando com a sua vontade generosa e justa, ainda que contrariado em determinadas ocasiões. Olha o que ele está dizendo aqui. Ele está dizendo assim para João, olha João, nós precisamos ter certeza de que o desígnio de Deus é o melhor. E a gente ter essa certeza que Jesus está falando aqui, para nós é um grande desafio. Porque ele bem coloca aqui que a gente tem que ter essa certeza mesmo quando nós estaremos contrariados naquilo que nós estamos pedindo. E isso acontece muito, porque na verdade nós não conseguimos entender tudo. E aí entra um ponto que nós precisamos confiar naquilo que Deus faz. E essa confiança naquilo que Deus faz é um grande desafio para que a gente possa manter a nossa fé e a nossa confiança fortalecidas. E a gente só vai mostrar que tem essa fé e que tem essa confiança nos momentos das piores situações da nossa vida. Porque é quando está dando tudo errado que nós vamos mostrar se nós realmente temos fé e confiança. Que é quando você olha e fala assim, não é possível que está dando tudo errado desse jeito, o que eu faço com isso agora? E aí você tem que falar assim, não, eu tenho que confiar que se está dando tudo errado, Deus vai me ajudar a achar o caminho certo. Vai me ajudar a achar o caminho certo. Vocês ouviram bem? Eu não vou sentar, cruzar os braços e esperar que Deus faça. Eu vou continuar tentando achar um caminho. E eu vou pedir para Deus sabedoria. E eu vou pedir para que Ele me ajude a encontrar uma solução. Mas eu preciso ter ação. Vamos lembrar também de Jesus quando Ele fala, buscai e achareis, batei e a porta abrir-se-vos-á. Ou seja, vá em busca dele. Então, mesmo que as coisas estejam dando muito errado, não desista de buscar uma solução.
pare e coloque mesmo nas mãos de Deus. Fala, Senhor, aqui é até onde eu consigo. Daqui para frente eu não estou conseguindo. O Senhor precisa me ajudar. Então me ajuda a achar esse caminho, me ajuda a enxergar como é que o Senhor vai me ajudar a achar esse caminho, essa resposta. Me dá uma luz. E abrirmos espaço na nossa mente para que possa vir essa resposta. Pararmos para ouvir. Este momento em que nós estamos aqui na Casa Espírita, ouvindo uma palestra, seja ela de qual for, é um momento em que nós estamos abertos, nós estamos parando para ouvir. É o momento em que nós podemos ter essa conexão com Deus. É o momento em que, através da palavra de outra pessoa, eu posso receber uma resposta que eu estou buscando. Então, aproveitemos os momentos que nós temos. E, mais importante do que isso, nós precisamos criar esses momentos todos os dias. Todos os dias eu preciso abrir um espaço no meu dia para ouvir o que Deus tem para mim. Pode ser ouvir uma palestra, pode ser lendo uma mensagem, pode ser lendo o Evangelho, mas parando para ouvir, parando para ler aquela mensagem, que seja ela qual for que você escolheu, e olhando para a mensagem dizendo, o que essa mensagem tem a dizer para mim? Porque tudo que eu leio tem uma mensagem para mim também. A gente precisa parar de terceirizar. Ah, não, essa mensagem que eu abri serve para meu marido. Ah, não, essa mensagem que eu abri serve para meu filho. Ah, não, essa mensagem que eu abri serve para minha mãe. Não, foi você que abriu. Serve para você. E assim, cultivando esses pequenos hábitos, é como nós iremos construindo essa comunhão para com Deus. E caminhando para o final, Jesus fala um bocado de coisa para João. Aqui o que eu falei não é nem um terço da conversa deles, tá? E aí, depois de tudo que ele fala, João fala assim para Jesus, mas Senhor, eu ainda não entendi. E aí Jesus fala assim, olha, quando houver uma oportunidade, eu vou te dar um exemplo. Passaram-se alguns dias e eles estavam caminhando ali pelo caminho que leva Jerusalém para Jericó. E aquela região que eles estavam percorrendo era uma região que estava sofrendo com a falta de chuvas. Então estava tudo muito seco. E eles veem um homem cavando a terra. Então Jesus para com João ao lado do homem e pergunta, o que você está fazendo? Aí o homem responde para Jesus, eu estou procurando água. Porque nessa região não temos tido as bênçãos da chuva. Aí Jesus fala assim, então vocês têm sofrido com muita seca. O homem diz, sim, mas eu sei que se eu cavar aqui, eu vou chegar na água que está lá no profundo da terra. E então, Jesus olha para João e fala, João, essa imagem é uma imagem ele fala assim, uma imagem pálida. Ou seja, não é assim o melhor exemplo, mas pode ser um exemplo para que você possa entender aquela conversa que a gente estava tendo aquele dia. E aí ele diz que aquele homem, naquele local desértico, pode representar o cristão dentro do seu próprio coração. E que aquela terra seca, com falta de água, representa aquilo que está dentro de nós mesmos. Mas que se nós perseverarmos em buscar essa água que está lá no fundo, nós iremos encontrar. E ele diz que essa busca que nós fazemos, essa água que está lá no fundo, que nós buscamos dentro de nós mesmos, é o próprio Deus que nós estamos buscando. Então, o nosso coração ainda é uma terra seca. Nós ainda não conseguimos cultivar adequadamente para que as sementes que Jesus tem lançado no nosso coração possam desabrochar e criar raízes. Mas nós todos temos a condição de trabalhar essa terra do nosso próprio coração. Isso nos fala na parábola do semeador. E se nós trabalharmos o nosso coração, nós chegaremos lá no fundo,
aonde está o principal, que é Deus. E então nós vamos parar de buscar o Deus externo para entender que Deus está dentro de nós. E quando nós fizermos esse caminho, e quando nós fizermos essa busca, nós teremos então conseguido achar a comunhão que Jesus nos fala, que haverá entre nós e Deus. E lembrando a frase de Emmanuel lá do começo da palestra, em que ele coloca: fidelidade é compreensão do dever, comunhão com Deus é aquisição de direitos sagrados. Não há direitos sem deveres, não há comunhão sem fidelidade. Que possamos então cultivar as duas coisas no nosso coração, a fidelidade que irá nos levar a essa comunhão que todos nós necessitamos, para que a nossa jornada nessa vida e nas outras que virão se torne uma jornada mais leve e mais fácil. Muito obrigada a todos.